Bom dia, pessoal. Bom dia. Acredito que a maioria já está adicionado aí no grupo, na sala, né, online. Quem for chegando eu vou liberando. Sobre a avaliação diagnóstica que nós fizemos na semana passada, eu vou liberar agora a pontuação, tá certo? Vou liberar aqui no e-mail de vocês. Só pegar aqui. Pronto. Acabei de enviar para vocês. Entendi, Hillary. Eu não sei bem se foi essa, né? Essa diagnóstica. Essa segunda, né? Mas até que uma quantidade boa fizeram. 19 pessoas. Foi uma quantidade interessante. Então, na aula de hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre os conteúdos que estavam envolvidos naquela atividade, né? Naquela avaliação lá diagnóstica. Então, vou colocar aqui e vamos começar pelo conteúdo de frações. Então, o que é uma fração, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, isso aqui é uma fração, né? Agora, alguém saberia me dizer o que é uma fração? Qual é o significado dela? Qual é a importância dela? O que é que vocês podem me dizer sobre essa fração aqui? O que é que ela representa? E o que é uma fração? Alguém sabe me dizer? A metade de um inteiro? Sim, né? Aí já é um outro tipo de fração. Você está considerando, Hillary, uma fração que representa a metade de um inteiro. Mas e se eu melhorasse essa pergunta, né, para vocês e perguntasse o que é uma fração? O que é que vocês me diriam? Hillary já me deu um exemplo de uma outra fração, que é a metade de um inteiro. Mas e o que é uma fração? Alguém saberia me dizer? A metade do número. Também. Mas o significado. O que é que uma fração... Qual é o significado de uma fração para a gente?
Também. Hillary falou aí uma forma diferente de dividir. Também, né? A fração ela tem uma relação muito grande com divisões, né? Uma forma alternativa também, né? Mas veja só, quando a gente olha para uma fração desse tipo aqui, né, que vocês estão vendo na tela, qual é o significado dela, né? O que é que ela representa aqui nessa tela, né? Quando a gente tem essa fração aqui. Uma fração, pessoal, ela vai representar o quê? Em quantas partes iguais o inteiro foi dividido e quantas dessa parte você pegou. Entendeu? Então, o significado maior é isso, né? Essa é a representatividade de uma fração. Ela vai estar ali representando em quantas partes você pegou a barra de chocolate, né? Um exemplo. Em quantas partes iguais uma barra de chocolate foi dividida e quantas dessas partes você pegou. Então, toda fração ela vai ter esse significado aí. Essa representatividade, podemos dizer assim, tá certo? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê desse significado, tá certo? Tenho certeza que vocês já sabem. Então, olhe, uma fração ela representa quantas partes iguais, tá certo? Vou até colocar em outra cor aqui. Quantas partes iguais um inteiro O que é um inteiro? Um inteiro é aquilo que você tem para repartir, para dividir. Entendeu? Aquilo que você tem para dividir. Um inteiro foi dividido. E quantas dessas partes você pegou? Você pegou, você pintou, ou você comeu, né? Geralmente a gente tem essas probleminhas, né, que sempre tratam dessas coisas, né? Partes que você pintou, partes que você comeu, excluiu, apagou, né? Coisas desse tipo. Então, o significado da fração é isso. Ela vai representar aqui quantas partes iguais o inteiro foi dividido, né? Ou seja, enquanto você tinha lá uma barra de chocolate, essa barra de chocolate, como é o objeto que você vai repartir com alguém, né? Você foi lá, ele vai representar o inteiro. E aí, se você for representar cada parte dividida lá em forma de fração, né? Então, cada fração vai dizer ali em quantas partes iguais você pegou a barra de chocolate e dividiu e quantas dessa parte você comeu. Um exemplo, né? Então, aqui nós temos um exemplo de fração, né? Essa fração aqui, a gente pode representar ela também através de um desenho. Eu não vou falar o nome dela agora, mas eu posso, né, pegar essa fração aqui e representar ela através de um desenho. Alguém me dá alguma ideia de qual desenho eu posso associar
a essa fração? Uma pizza. Uma pizza. Então, eu vou pegar aqui uma pizza. Tá certo? É só um desenho, viu? Eu não sou muito bom assim de desenho não, mas dá para representar. Então, veja. Imagine que aqui a gente tem uma pizza. Então, como é que eu posso representar essa fração aqui nessa pizza? Alguém tem alguma ideia de como eu posso fazer isso? Repartir Em quantas partes? em 4. Em 4, muito bem. Então, vou dividir aqui em 4 partes. E agora? Eu posso pintar quantas? 3. 3, muito bem. Então, eu vou aqui, ó, e pinto 3 partes. Então, pessoal, vocês acabaram de perceber que o que a gente fez aqui nesse desenho é exatamente o que a gente escreveu aqui em cima. A gente tinha uma pizza. A pizza era o inteiro. Vou colocar aqui embaixo. A pizza era o inteiro. Ou seja, era o objeto que a gente tinha em mãos. A pizza era o inteiro, né? Ela completa era o inteiro. E essa fração aqui, ela indicou pra gente em quantas partes nós dividimos a pizza, que foi 4. Né? Então tá aqui, representa quantas partes iguais um inteiro foi dividido. Ou seja, essa fração, ela tá indicando aqui em quantas partes iguais nós dividimos a pizza, que foram 4 partes, né? E quantas dessas partes a gente pintou. Nesse caso aqui, né? E quantas dessas partes você pegou seria... E quantas dessas partes nós pintamos, que foram 3. Então, toda a fração vai indicar isso. Então, você pode ter essa relação entre uma fração e um desenhozinho, né? Tá aqui, o número que está embaixo indica exatamente o total de partes que você vai pegar a figura, né? Total de partes iguais. Que você vai pegar a figura e vai dividir ela. E o que está em cima vai indicar exatamente as partes que você pintou, ou as partes que você comeu, entendeu? As partes que você pegou, coisa desse tipo. Então, é esse o significado de fração, né? Que nós temos. A fração, ela é representada, né, nesse formato. Temos um número, um traço e outro número embaixo. O número de cima a gente chama de quê? Alguém lembra? Como é que a gente chama aqui esse número? Numerador. Isso. Numerador. E o de baixo? Denominador. Isso mesmo. O denominador. O denominador, né? E aí, como eu falei para vocês, o denominador, ele indica o total de partes iguais que a figura foi dividida. A caneta está precisando trocar a pontinha. Ele indica o total de partes iguais que o inteiro foi dividido. Por isso que na nossa figura aqui nós pegamos a pizza e dividimos ela em 4 partes iguais, porque na nossa fração o denominador estava exatamente indicando o total de partes iguais que o inteiro seria dividido, né? Por isso que nós dividimos ele em 4 partes.
E o numerador, ele vai indicar ali exatamente as partes que você pegou. Né? Indica o número de partes que pintamos. Ou seja, se a gente for olhar para a figura aqui embaixo, a gente poderia dizer que pintamos 3 das 4 partes. Podemos também dizer isso, né? Então, tá aí, né, uma boa revisãozinha sobre o que é uma fração, só que no final das contas nós estamos falando também do seu significado, né? Qual o significado que uma fração tem aí pra gente? E é exatamente isso, né? Então eu vou colocar aqui agora uma questão pra gente tentar fazer. Que foi da nossa avaliação. Posso passar? Posso passar aqui agora para a próxima página ou vocês estão copiando ainda? Se estiver copiando, eu espero. Certo. Então aqui, pessoal, na nossa avaliação diagnóstica, né, foi a primeira questão, a gente tinha essa daqui, né, que dizia o seguinte: a primeira parte, a parte pintada da figura abaixo pode ser representada pela fração 1/9, 3/9, 4/9 ou 5/9. 4/9. 4/9, né? Muito bem. Então, a terceira opção aqui, né? Que se vocês perceberem, pessoal, aqui a figura, né? Ela foi dividida em 9 partes iguais. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos aqui no total 9 partes. Então, lembre-se que o total fica sempre embaixo, né? O total de partes iguais, né? E em cima você vai colocar exatamente o que a questão pediu, né? A questão falou o que aqui? Partes pintadas, né? Olha,
parte pintada. Então, quantas dessas partes foram pintadas? 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, a gente coloca no numerador. Tá certo? Tá certo, Laura. Pode ficar tranquilo. Então, no numerador, a gente coloca as partes que foram pintadas. Número de partes pintadas. Deixa eu colocar assim. Número de partes pintadas. Então é isso, muito bem. Deixa eu ver quantas pessoas acertaram essa questão. 14 pessoas das 19. Muito bem. Então, seguindo em frente aqui, agora nós vamos comentar um pouquinho sobre a leitura de uma fração. Para essa leitura, pessoal, de uma fração, eu vou colocar sempre aqui a seguinte situação. Por exemplo, como é que a gente lê aquela nossa fração inicial aqui? Ou eu poderia dizer como é que a gente fala, né, por extenso aí, essa fração. Alguém saberia me dizer como é que eu falo por extenso essa fração? Entrando mais alguém aqui. 3/4. Isso, 3/4. Né? 3/4. Né? Então, por extenso, essa fração tem exatamente esse nome. 3, que é o numerador, quartos. Então, se caso vocês tiverem dúvidas na hora de dizer como é que a gente fala o nome da fração, né? É sempre assim. O numerador, a gente fala normalmente o número. Por exemplo, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Né? O numerador, a gente sempre vai falar o nome do número. Agora, o denominador, a gente tem que falar um número. Eu não posso falar ali 4. Eu tenho que falar os números que são números multiplicativos, né? Que tem a ver muito com... não sei se vocês lembram dos números que são cardinais, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5. Os números que tem a ver com divisões, os números que tem a ver com multiplicações, né? Então a gente sempre fala isso, né? Por isso que os denominadores a gente sempre fala de acordo com esses tipos de números. São os números fracionários, né? Essas coisas.
Então eu vou colocar aqui para vocês uma listinha, né, dos números. Deixa eu só colocar aqui. Já entrou, não foi? Pronto. Então é isso, pessoal, né? Como eu falei para vocês. Aqui no numerador, a gente sempre vai falar o número, né, que a gente chama de número cardinal. Que é exatamente os números que nós conhecemos, né? Que é o número 1, número 2, número 3, né? 4, 5, 6, 10, 20, 21, 23, entendeu? Então, a gente sempre vai falar um número cardinal. Agora, o denominador, aqui, né, que é o número que está embaixo, a gente vai se referir a um número que é fracionário, ou seja, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, entendeu? Aí a partir do 10 a gente fala o que? 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 15 avos, 16 avos, 17 avos, né? 18 avos, 19 avos e o 20. Como é que a gente pode falar o 20? O 20 a gente pode falar tanto 20 avos, ou então eu posso falar o número fracionário que corresponde ao 20. Que número fracionário que corresponde ao 20? Vigésimo, entendeu? Vigésimo, trigésimo e assim vai, tá certo? Então eu vou colocar aqui só a grafia em relação aos denominadores, porque às vezes a gente esquece mesmo, né? Só em relação aos denominadores, porque os numeradores a gente sempre vai falar um número que está lá, de acordo com o nosso costume mesmo, né? Que é o número cardinal e aqui vai ser um número fracionário. Tem a ver com divisão, né? Então vamos lá. No denominador. Então, no denominador, a gente sempre vai falar essas palavras aqui, né? Se for 2, a gente fala meios. Se for 3, a gente fala terços. Se for 4, a gente fala quartos. Se for 5, a gente fala quintos. Se for 6, a gente fala sextos. Se for 7, a gente fala sétimos. Se for 8, a gente fala oitavos. Se for 9, a gente fala nonos, né? Então, aqui eu vou colocar de 2 até 9, tá certo? Aí, se for 10, a gente coloca décimos.
colocar só aqui, tá certo? Décimos. Agora veja, se for a partir de 10, né? Como é que a gente vai colocar aqui? Deixa eu destacar aqui um pouquinho. Se for a partir... Vou pintar aqui com outra cor. Se for a partir de 10, né? 11, 12, 15, 19. Vou colocar assim. Não vou colocar todos não, mas eu só vou colocar alguns. Tá certo? Isso, fala avos. Tá certo? Então aqui na verdade o que é que a gente fala? A gente fala 11, ou seja, a gente fala o nome, né, do número. Vou colocar aqui, ó, 11, 12, né? 15. Aqui a gente fala 19. Só que no final a gente coloca o que? Avos. Tá certo? Vou colocar de preto mesmo. Isso aqui é só um denominador. Avos. Avos. Certo? Então, a partir do 10, a gente sempre fala dessa maneira. Lembrando que eu poderia muito bem falar também, né? 20 avos. Eu vou colocar aqui. Então, se eu tiver... Não sei se é escrito assim. É sim, Vitor. A gente sempre fala o número e a palavra avos. Lembrando que, se eu tiver o 20, né, 30, por exemplo, 100, né, eu posso muito bem falar com esse mesmo estilo. Eu posso falar aqui 20 avos. Posso falar 30 avos. E posso falar 100 avos, tá certo? Vou colocar aqui a palavra avos, avos, avos. Ou também, pessoal, eu posso falar o número fracionário que ele representa, como Yasmin falou aí, ó, o 100. Eu posso falar tanto 100 avos como também centésimo, entendeu? O 20 eu posso falar em vigésimos. O 30 eu posso falar em trigésimos. E o 100 eu posso falar em centésimos. Tá certo? Então, a gente pode utilizar também uma dessas formas aí. Tá aqui a gente pode usar esse formato aí. Então, tudo isso aqui a gente pode, né, usar essa ideia para falar no denominador.
Tranquilo, né? Então deixa eu olhar aqui na nossa avaliação. Dúvidas em relação a como a gente fala, né? Só vou complementar aqui nesse cardinal, né? Olha, fracionário a gente vai usar esse formato. E o cardinal é sempre aquelas palavras que eu falei para você, né? 1, 2, 3, 4, 5, 10, né? 21 e etc. Tá certo? Sempre os cardinais sempre o nome que a gente já está acostumado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim sucessivamente. Já o fracionário a gente tem que ir do jeitinho que nós colocamos aqui, né? Do 2 até o 9, né? 10, aí que vem acima do 10 e tem essas exceções aqui, que eu posso falar tanto 20 ou 20 avos, né? E assim sucessivamente. Então deixa eu ver aqui da nossa avaliação. O que é que nós temos aqui? Se tiverem dúvidas, pode falar, tá certo? Posso passar ou alguém está copiando? Não, pode passar. Beleza. Então, a questão da nossa avaliação diagnóstica, ela dizia o seguinte: qual das frações abaixo é 3/8? E aí, primeira, segunda, terceira ou quarta opção? Terceiro. Terceira opção. Muito bem. Então, é só lembrar, né? Olhando aqui para essa fração, é só lembrar. Em cima, a gente fala como número cardinal, né? Então, a gente fala 3, né? Tem até aqui nesse exemplo aqui, né? 3. Então, aqui nós temos o 3. E aqui, como é o 8, a gente sempre fala de acordo com o número fracionário que ele corresponde, oitavos, né? Então, por isso que fica 3/8. E está puramente correto. Então é basicamente isso. Agora nós vamos comentar um pouquinho sobre fração e divisão. Acredito que eu já tenha até falado um pouquinho sobre isso aqui para vocês, mas é importante, né, a gente ter em mente
de que uma fração, pessoal, ela sempre vai estar associada a uma divisão, e vice-versa, tá certo? A gente pode ter aí essa relação entre uma fração e uma divisão. De que maneira? Da seguinte maneira: se eu tenho, por exemplo, essa fração aqui, ó. Deixa eu pensar aqui. Entrou mais alguém aí. Então, se eu quero, por exemplo, deixa eu pensar aqui em uma fração. Né? Se eu tenho essa fração aqui e eu quero saber, né, como é que eu posso relacionar essa fração com uma divisão, né, ou ver essa fração como uma divisão, basta eu fazer o quê? Fazer o numerador dividido pelo denominador. Claro que a gente pode sim, né, ver a fração como uma divisão, mas nem sempre essa divisão pode dar exata, certo? A gente também tem que ter essa noção. Pode ser uma divisão exata, mas também pode não ser, tá certo? Então aqui seria o que? Seria o numerador dividido pelo denominador, certo? Então aí a gente faz a continha, tudo bonitinho, e vê aí o resultado. Tem algumas frações que podem dar exatas, mas também tem frações que não vão dar exatas. E aí, se não der exata, aí você vai se perguntar se é vantagem você escrever o resultado aqui, né? O resultado não é exato, né? Então, vamos fazer aqui a conta. 156 dividido por 12. Então, eu posso ir por 1 aqui, menos 12. Sobra 3, né? Aqui 0. Baixo 6. E aí a gente pode ir por 13. Resto 0, né? Então eu posso ver essa fração aqui, olha, 156 dozeavos como sendo o número 13, certo? Então essa deu exato. Vou colocar aqui exemplo 1. Mas se a gente pegar um exemplo 2 aqui, deixa eu pensar em outro exemplo. Deixa eu pensar aqui em 5 números. Né? Então a gente pode ver essa fração aqui como a divisão 5 por 9. Quanto é que dá essa divisão, né? Vamos ver aqui. Como não dá para dividir 5 por 9, porque 5 é menor, né? Então a gente coloca um 0, aqui para poder colocar um 0. E aí a gente vai por 5, porque
5 vezes 9 dá 45. Aqui fica 10, aqui fica 4. Então, 10 menos 5, 5. 4 menos 4, 0. Novamente, nós temos 5 dividido por 9. Como não dá, e nós já colocamos o 0, ali, então, esse 0, me dá a possibilidade de colocar sempre um 0. Né? Sempre que eu precisar de um 0, em cada subtração eu posso colocar somente um, tá certo? Essa vírgula, ela me dá essa permissão. Então, eu vou para o 5 novamente, ó. Aí vem o 45, né? E vai ser o mesmo processo, olha. Aqui fica 4, 10 menos 5, 5, 4 menos 4, 0. Mesma coisa. 5 não dá para dividir por 9, aí eu vou colocar outro 0. Vou para o 5 novamente. E aí vocês percebem que eu vou estar sempre nesse ciclo, colocando 5 ali, restando 5. Né? Baixando 0. Sempre, ó. Então, nesse tipo de situação, pessoal, olha, 5, 0 aqui, né? Então, eu teria que colocar novamente o 0 aqui, colocar outro 5 aqui. Então, como eu sei que os próximos números são o 5, então eu não preciso continuar essa divisão. Eu paro aqui, coloco reticências e esse é o nosso resultado. E esse resultado, pessoal, é o que? É uma dízima periódica. É o que a gente chama de dízima periódica. E o que é uma dízima periódica? Uma dízima periódica, pessoal, isso mesmo, Vitor, é um número decimal que tem infinitas casas decimais. Onde aqui estão as casas decimais aqui desse número decimal? Exatamente todos os números que vêm depois da vírgula. Aqui nós temos as casas decimais, tá certo? Porém, essas casas decimais são o quê? Infinitas, não tem fim. Se a gente continuasse aqui essa divisão, a gente ia sempre ficar nesse ciclo. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, até a gente cansar, né? E mesmo assim, se a gente continuasse, ia ficar nesse mesmo ciclo. Então, nós teríamos aqui uma quantidade de casas que não tem fim, né? Na verdade, a gente não conseguiria dizer nem quantas são, né? Na verdade, a gente só sabe que não tem fim, que são infinitas. Então, por esse fato, a gente disse que ela é uma dízima. Agora, por que é periódica? Periódica porque tem repetição. Porque a gente, quando olha aqui para as casas decimais, a gente consegue dizer quem é que está se repetindo, que nesse caso é o 5, tá certo? Então, dízima é pelo fato de ter infinitas casas decimais, deixa eu colocar aqui. Ter infinitas casas decimais. Por isso que a gente fala que é uma dízima. E a gente fala que é periódica porque tem repetição. Tem repetição. Então, por isso que a gente fala que é uma dízima periódica, tá certo? Mas independente disso, a nossa fração aí, ela representa sim uma divisão, tá certo? 5 dividido por 9. Então, por isso que, como, né, teve essa cara aí, deu uma dízima periódica. Deixa eu olhar a nossa avaliação, que foi que teve de questão aqui.
Então, pegando, né, esse embalo, deixa eu ver também um exemplo de dízima que pode não ser, né? Periódica. Deixa eu ver algum exemplo de dízima que não, que pode não ser periódica. Nesse caso a gente não vai conseguir fazer. A gente tomando no sentido de fração, a gente não vai conseguir. Isso mesmo. Deixa eu pegar aqui a nossa questão. No sentido de fração a gente não vai conseguir fazer porque a fração tem muito a ver com dízimas periódicas. Tanto que a gente consegue caracterizar, né, uma dízima periódica. A gente consegue pegar uma dízima periódica sempre, né, escrever ela no formato de uma fração. Já a não periódica não, né? A não periódica, pessoal, a dízima não periódica, né, ela é uma dízima, né, ou seja, ela tem infinitas casas decimais, porém ela é não periódica porque a gente não consegue determinar uma repetição ali, certo? Aqui a gente consegue dizer quem está se repetindo, né? Quando não é periódica a gente não consegue dizer quem está se repetindo, né? Por exemplo, aqui. Só vou colocar um número mesmo. Né? Quando a gente olha para esse número aqui, perceba que quando a gente olha para esse número, ele, só pelo fato dele ter reticências aqui, ó, no final, ele é uma dízima, tá certo? Por quê? Porque essas reticências aqui tá dizendo que ainda depois do 1 tem outros números para vir, entendeu? Então por isso que ele é uma dízima. Agora, ela é periódica ou não periódica? É não periódica, porque, por exemplo, a gente não sabe que número vem depois do 1 aqui, né? Justamente por conta dos números que nós temos aqui nas casas decimais. Nós temos um 4, depois um 9, depois um 5, depois um 1. A gente não tem um padrão, né? Depois do 1 vai vir quem? Eu não sei, né? Eu não tenho essa certeza como aqui. Aqui a gente já sabe que é o 5, mas aqui não, né? Então, nesse caso aqui, a gente diz que é uma dízima não periódica, porque não tem repetição. Tudo bem até aqui? Posso passar? Então, na nossa avaliação, ele dizia o seguinte: sabemos que uma fração representa também uma divisão, né? Sendo assim, a fração 32/8 é igual a qual valor abaixo? E aí, o que é que vocês me dizem?
Deixa eu ver quantas pessoas acertaram essa. 12 pessoas. Então, né? Yasmin já disse ali que é 4. Kael também. Vitor também. Muito bem, né? A resposta realmente é o número 4. Por quê, né? Pois a gente pode ver a fração 32 oitavos como sendo a divisão 32 por 8, né? E 32 dividido por 8 é realmente 4, pois 4 vezes 8 dá 32. Então tá certinho. É exatamente isso aí mesmo. Perfeito. Então, continuando, nós temos aqui, deixa eu só olhar aqui para a nossa avaliação. Não vou falar de porcentagem agora não. Como nós ainda estamos falando um pouquinho de fração, então vamos falar de fração de uma quantidade. Fração de uma quantidade. Então, quando a gente fala aqui, pessoal, muito bem, Yasmin. Então, quando a gente fala aqui fração de uma quantidade, o que é que a gente está em busca, né? Na verdade, a gente está aqui querendo saber quanto é que uma fração, né, vai valer em número. Claro que uma fração também é um número, mas eu falo assim, quanto é que uma fração vai valer em quantidade de uma outra quantidade, de uma quantidade maior. Porque a gente sabe que uma fração, ela representa, né, uma parte de uma quantidade, né? Uma parte menor de uma quantidade. Mas, né, sempre quando a gente pensa uma fração imprópria, por exemplo, né? Imprópria não, uma fração própria, perdão. Ela sempre vai representar uma parte menor de uma quantidade. Então, é isso que a gente está em busca aqui. Fração de uma quantidade é você pegar uma fração e ver quanto é que ela vai valer em quantidade, né, de uma quantidade maior. A gente pode pensar assim para ficar mais fácil, tá certo? O nosso objetivo aqui, o objetivo é saber quanto valerá uma fração. Quanto valerá uma fração em relação
a uma determinada quantidade. A uma determinada quantidade. Vamos pegar um exemplo. Exemplo. Em uma sala tem 28 alunos. Dessa quantidade, três quartos são mulheres. Aí eu pergunto para vocês, quantas mulheres há nessa sala? Esse é o nosso problema. O que é que nós temos aqui? Vamos pensar aqui direitinho. Nós temos uma sala com 28 alunos, tá certo? Quando ele fala ali 28 alunos, alunos no geral, né? A gente falando no geral. Meninos e meninas, né? Desses 28, 3 quartos são mulheres. Então, ele pergunta, quantas mulheres há nessa sala? Vocês estão percebendo que a questão não disse para a gente claramente o número, né? A quantidade de mulheres, né? Pensando em número inteiro. A quantidade de mulheres dessa sala, né? Ele não disse, olha, tem 12 mulheres ou tem 20 mulheres. Ele disse em forma de fração. Tá aqui a quantidade de mulheres que a questão falou, porém foi em forma de fração, né? E se a gente quiser saber em quantidade inteira mesmo, né? Como eu falei, 10 mulheres. Tem 16. Como? Tem 16 meninas aqui. Deu 16, foi? Foi. Sol falou 16, Yasmin falou 21, né? Então, vamos ver, né? Então, pessoal, vocês percebem que o objetivo aqui é a gente saber quanto é 3 quartos de 28? Vocês concordam? Que o nosso objetivo aqui é exatamente calcular essa fração dessa quantidade. Vocês concordam ou discordam? Né? Porque nós temos 28 pessoas dentro da sala e 3 quartos são mulheres. Se eu souber quanto é 3 quartos dessas pessoas, eu consigo dizer exatamente o número de mulheres. Concordam ou discordam? Aqui vocês podem concordar e discordar também, viu? Não tem problema não. A gente pode ir debatendo, né? Então é basicamente isso. Imaginem, antes da gente ter uma continha básica, né, para esse tipo de problema, imagine como se fosse aqui essa figura, o total de alunos. Imaginem aqui como se fosse o total de alunos, tá certo? Pra gente ir pensando. Total de alunos. Tá certo? E a gente sabe que esse total de alunos são o quê? 28, né? São 28 alunos.
Aí, vejam só. Olhem para a nossa fração. Como é que eu representaria 3/4 aqui nessa figura? Olha, eu peguei uma figura e essa figura toda, ela está representando o meu total de alunos, ou seja, todos os alunos. Estou representando com essa figura. Agora, a nossa fração é essa, né? Como é que eu represento essa fração aqui nessa figura? Vocês já sabem, vocês me disseram. Como é que eu posso representar 3/4 aqui nessa figura? Divide em 4 pedaços. Isso, divide em 4 pedaços iguais, né? Então, vou dividir aqui. E pinta 3. E pinta 3. Muito bem. Só que veja, a partir do momento que eu pego o meu total, que é 28, e divido em 4 partes iguais, porque o meu denominador é 4, cada parte vai ficar valendo de quanto aqui? Eu teria que pegar o quê? Eu teria que pegar o 28, que é o total, e dividir por 4, né? Porque o 28 é o total, né? Como o meu denominador é 4, então eu vou pegar o total, que é o 28, e vou dividir em 4 partes iguais. E dá quanto essa divisão? 28 7. dá 7. Muito bem. Então, vocês, né, acabaram de me dizer que cada pedacinho aqui vale 7 alunos, né? 7 alunos. Muito bem. Porém, o que é que acontece? O meu denominador aqui é 3. E aí vocês me disseram o quê? Que era para eu pegar a figura, dividir em 4 partes e pintar quantas? 3. 3. Então eu vou aqui e vou pintar 3. Eu vou só colocar um... Então tá aqui 3/4. Não é verdade? Só colocar aqui assim. Tá aí. 3/4. Então, são quantos alunos? Alunas, né? Meninas? 21. 21, né? Como Yasmin tinha dito aí. Por quê, pessoal? Porque era só a gente pegar aqui 3 e multiplicar por 7. Que dá 21 mulheres, né? Então essa é a resposta. Vou colocar aqui de verde. São 21 mulheres, né? Então, veja que, né, recapitulando aqui, o que foi que nós fizemos? Nós tínhamos um probleminha, onde nós tínhamos ali 28 pessoas, só que dessas 28, 3/4 eram mulheres, né? E como eu falei para vocês, fração, ela representa uma parte de um todo, né? Ela representa a parte de um todo. Então, o que nós queríamos saber aqui é quanto essa fração representa dentro do 28. Né? Em relação ao 28, 3/4 são quantas pessoas? Especificamente quantas mulheres, né? Então, a gente pegou uma figura e representamos o total de pessoas, que foi 28. Só que, como a gente quer saber a fração do total, então basta pegar essa fração e representar aqui na figura. E como é que eu represento? Como vocês me disseram, né? Pega a minha figura, que é o total, divide em 4 partes, porque o meu denominador é 4, ele diz pra gente exatamente o total de partes iguais em que a figura foi dividida. Então, no caso, seriam 4, né? Só que aí, a partir do momento que eu divido em 4 partes iguais, cada parte fica valendo de 7, porque a gente tem que pegar aqui, olha, o total e dividir por 4, né? Que deu 7. E aí, como cada parte vale 7, e a gente tem que pintar 3, então, aqui ficaria 3 vezes 7, que dá 21 mulheres, né? Então, aqui são as mulheres. E são quantos homens?
7. Sei que a questão não perguntou, né? Mas aqui nós temos as mulheres e só essa daqui vai representar os homens. E aí, veja, essa daí foi um tipo de solução. Mas no final das contas, a gente queria também, né? O nosso objetivo era saber quanto era 3/4 de 28, tá certo? Porque é exatamente o número de mulheres, né? A primeira solução que a gente fez aqui na esquerda foi exatamente através de um desenho. Eu gosto muito desse tipo de solução aqui porque a gente trabalha o raciocínio. E aí a gente vai pensando, vai raciocinando, né? E pensando aí numa possível solução. Mas no final das contas, o que a gente queria calcular aqui era 3/4 de 28. Então, como é que eu posso fazer esse tipo de conta aqui de forma automática, né? De uma forma mais prática? Basta a gente pegar, pessoal, a nossa quantidade, que é o 28, né? O 28 é a quantidade que a gente tem aí, o total. Dividir ele por 4. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar. Então, a gente divide o 28 por 4. E depois, o que é que a gente faz? A gente pega o resultado e multiplica por 3. Então, são essas duas coisas que a gente faz. E se vocês perceberem, foi exatamente isso que nós fizemos aqui, ó. Nós primeiramente pegamos o 28, que era a nossa quantidade, dividimos por 4, que deu 7. E esse resultado a gente multiplicou por quanto? Por 3. Tá vendo aqui? Vou até pintar com uma cor diferente. Primeiro a gente dividiu e depois a gente multiplicou. Então, todas as vezes que vocês quiserem, né, calcular uma fração de uma quantidade, é só fazer isso. E aqui também vai dar o 21, tá certo? Por quê? Porque quando a gente pega 28 e divide por 4, dá 7. E quando a gente pega 7, que é o resultado, e multiplica por 3, dá exatamente os 21 aqui, que é a resposta. Tá certo? Então a gente pode fazer, né, essa resolução dessas duas maneiras aí, né? Tanto na forma de desenho como também nesse formato aqui. Essa parte aqui vocês deu para entender? Acredito que vocês já tenham visto isso aqui em algum lugar, né? Ou no 6º ano ou no 7º ano. Acredito que vocês já tenham visto como calcular, né, uma fração de uma quantidade nesse formato aí. Mas deixa eu pensar aqui. Se tem alguma questão referente a isso. No 6º ano mesmo, né? Isso mesmo. É um conteúdo do 6º ano mesmo. No 7º ano a gente também trabalha, mas assim, a gente não vai tão longe assim, né? No 6º ano é que a gente vê mesmo detalhe por detalhe. Vou pegar agora uma questão de lá da nossa avaliação. Para a gente tentar fazer, né? De acordo com essa ideia aí que nós acabamos de debater. Então, posso passar dúvidas em relação a essa parte? Não.
essa foi uma das questões. Vai sim, Nayara, vai ter, tá certo? Essa foi uma das questões, né, da nossa avaliação, que dizia o seguinte: quantos minutos tem 3/4 de 1 hora? 45, 48, 50, 55 ou 59 minutos? 3/4 de 1 hora. Então, se vocês perceberem aqui, né, ele quer saber em quantidade inteira, né, quanto aquela fração ali 3/4 representa dentro de 1 hora, né? Só que em minutos, né? Então ali o que a gente está exatamente em busca é do que a gente acabou de debater aqui: fração de uma quantidade, né? Saber quanto aquela fração vale em minutos dentro de 1 hora. O que é que vocês me dizem aí? Caio já disse que é 45. Yasmin também disse que é 45. Quatorze pessoas acertaram essa questão. Deixa eu olhar aqui no nosso... Deixa eu olhar aqui no horário, que eu sempre acabo confundindo, né? Mas se eu não me engano é isso mesmo, viu? Hoje é 8h40, certo? Então, pessoal, realmente são 45 minutos, né? A gente pode pensar aqui em forma de desenho. A gente pode pensar em representar a fração 3/4 aqui, que seria o que? A gente pegar a figura, dividir em 4 partes iguais, né? Só que essa figura aqui, ela vai estar referente ao que? A 1 hora, né? Em 1 hora tem quantos minutos? Tem 60. Então, aqui seria o que? A gente pegar o 60, dividir por 4, que dá 15, né? Que dá 15 minutos. Então, cada pedacinho aqui valeria 15. Porém, nós queremos quantos? Nós queremos 3, né? 3 partes. Então, aqui a gente vem e pinta 3. Por isso que fica 3 vezes 15, que dá aí os 45 minutos. 45. Né? Então a gente pode dar a resolução assim dessa maneira, podemos. Mas também, se caso vocês quiserem fazer com aquele outro formato, né? 3/4 de 1 hora, não tem problema. Lembrando que 1 hora tem 60 minutos. Então, basta a gente fazer o quê? Pegar o 60, dividir por 4, e o resultado a gente multiplica por 3. Dá no mesmo, certo? Que é exatamente o que a gente fez ali. Pegou 60, dividiu por 4, deu 15. Pegamos o 15 e multiplicamos por 3, que deu 45 minutos, tá certo? Então, tanto faz um tipo de resolução ou o outro. Então, a gente dá uma paradinha por aqui. Eu vou liberar agora a frequência para vocês. E aí, mais tarde eu mando lá no grupo, né? No final da manhã, eu mando no grupo os prints da aula de hoje para vocês, tá certo? Tanto os prints como também o vídeo dessa aula, tá certo? Para vocês
se vocês quiserem acompanhar ou ver alguma coisa. Tá certo? E aí quem for fazendo a frequência tá liberado. Muito obrigado pela participação de vocês, né? Gostei demais. Não esqueçam de fazer a frequência e aí a gente se vê amanhã. Aí amanhã a gente continua nessa rotina, tá certo? Revisando os conteúdos trabalhados e fazendo corrigindo as atividades da avaliação. Tchau, bom dia. Professor, Oi? tem como mandar a frequência de novo porque minha internet caiu. Ah, tá certo, eu mando. Vou mandar aqui. Pronto. Mandei. Tá certo? Pode pegar lá. Tchau a todos, bons estudos e até amanhã. Tchau.